As expectativas são como um peso invisível que colocamos em nossos ombros. Vivemos em um mundo cheio de expectativas, as nossas, as dos outros, a que a sociedade nos impõe. Precisamos ser boas, bem-sucedidas, ser boas mães, ter uma vida exemplar, estar sempre disponível. E a lista continua. A ansiedade cresce à medida que tentamos corresponder a todas essas exigências. E a sensação de carregar um fardo pesado nos desgasta lentamente. Será que estou fazendo o suficiente? E se eu falhar? O que os outros vão pensar? Enfim, esses pensamentos circulam a nossa mente, criando uma pressão constante. Na Bíblia, há muitos exemplos de personagens que enfrentaram o peso das expectativas. E um desses foi Davi. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel, ele foi até a casa de Jessé, o pai de Davi. Deus havia rejeitado Saul e escolhido um dos filhos de Jessé para ser o novo rei. A expectativa era alta. Os irmãos de Davi eram fortes, tinham uma aparência que impressionava, pareciam ser os candidatos perfeitos, mas Deus surpreendeu a todos ao escolher Davi, o mais jovem, o pastor de ovelhas que estava no campo. Desde aquele momento, Davi se viu carregando uma enorme expectativa sobre seus ombros. Ele havia sido ungido rei, mas naquele instante sua vida estava longe de parecer a de um rei. Continuou como pastor e mesmo depois de ser levado à corte de Saul, sua trajetória foi marcada por fugas, lutas e perseguições. Imaginem como deve ter sido difícil para Davi lidar com as expectativas que tinham com sua unção. Ele havia sido escolhido por Deus, mas a realidade parecia contradizer a promessa. Será que ele estava fazendo o suficiente para cumprir o que Deus esperava dele? Bem, Davi experimentou momentos de dúvidas e de angústias. Os salmos estão cheios, repletos de expressões do seu coração aflito, clamando a Deus em meio às pressões que ele sentia. Davi reconhecia bem o peso das expectativas, o sentimento de não estar à altura do que era esperado dele. Mas ao longo de sua vida, ele aprendeu a entregar essas expectativas a Deus e a confiar nele, em vez de tentar carregar tudo sozinho. E nós? Muitas vezes ficamos presas nas expectativas que rodeiam a gente. Queremos ser as melhores em nosso trabalho, agradar nossa família, corresponder o que a sociedade espera da gente. A ansiedade, ela se instala quando sentimos que estamos falhando, que não somos boas o suficiente, que nunca atingiremos o padrão que nos é imposto. O problema é que, ao tentar atender a todas essas expectativas, perdemos a alegria e a liberdade de viver como Deus nos chamou para viver. O segredo que Davi descobriu foi que a verdadeira paz não vem de tentar cumprir todas as expectativas, mas de descansar no fato de que somos aceitos por Deus. Em um dos salmos, ele escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa declaração é muito mais profunda do que parece. Davi estava dizendo que enquanto Deus fosse seu pastor, ele não precisava temer a falta ou as pressões das expectativas. Deus o guiaria, o supriria e o sustentaria em cada etapa da sua vida. Muitas vezes, o peso das expectativas nos faz esquecer quem realmente somos. Começamos a medir o nosso valor pelas opiniões dos outros ou pelo sucesso das nossas realizações. Mas Deus nos chama a uma identidade que não depende do que fazemos, mas de quem somos nele. Ele nos ama, não porque atendemos a todos os padrões, mas porque somos suas filhas. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos lembra dessa verdade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um convite
para deixarmos de lado as expectativas do mundo e buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso significa confiar que Deus nos criou com um propósito único e que não precisamos viver tentando ser quem os outros esperam que a gente seja. O peso das expectativas também pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Quando a gente está preocupada em agradar a todos e atender a todos os padrões, perdemos de vista o que Deus está nos chamando a fazer. Davi, apesar de todas as pressões que enfrentou, manteve o seu coração voltado para Deus. Ele buscava direção em oração, entregava suas angústias ao Senhor e confiava que no tempo certo Deus cumpriria suas promessas. Ele aprendeu a descansar na soberania de Deus, sabendo que o Senhor era capaz de realizar aquilo que havia prometido, mesmo que a situação ao seu redor dissesse o contrário. Eu sei, é fácil se perder no meio das expectativas. Elas são como uma correnteza que tenta nos arrastar, mas nos empurrando a lugares onde Deus não nos chamou para estar. Mas Deus nos convida a parar, a respirar fundo e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Quando reconhecemos que não precisamos carregar esse peso sozinhas, encontramos liberdade. Deus não espera que sejamos perfeitas. Ele não está nos julgando com base nos nossos sucessos ou fracassos. Ele nos vê com amor. Conhece as nossas fraquezas e está conosco em cada passo da jornada. Podemos ser honestos com Ele sobre as expectativas que nos pressionam e podemos confiar que Ele nos guiará em direção ao seu propósito. Então, como podemos lidar com o peso das expectativas? Primeiramente, precisamos entregar as nossas preocupações a Deus. Reconhecer que não somos capazes de atender a todas as expectativas e que isso está tudo bem. Em segundo lugar, precisamos buscar a nossa identidade em Cristo, não no que fazemos ou no que os outros esperam de nós. Deus nos chama para sermos autênticas, vivendo na liberdade que Ele nos deu. Se lembre de Davi. Ele foi chamado para ser rei, mas passou por um longo processo até chegar ao trono. Durante esse tempo, ele aprendeu a confiar em Deus, a depender da força do Senhor e a não se deixar dominar pelo peso das expectativas humanas. O que fez de Davi um grande rei não foi sua perfeição, mas o seu coração disposto a seguir a Deus e a confiar nele em meio a todas as pressões. Você também pode encontrar essa paz quando sentir o peso das expectativas esmagando seu coração. Se volte para Deus. Ele é o seu pastor. Ele te guia, te sustenta e te ama. Não porque você atende a todos os padrões, mas porque você é preciosa aos olhos de Deus. Solte o peso, descanse na graça dele e confie que ele está trabalhando em sua vida, levando você ao lugar onde ele quer que você esteja. Deus abençoe.